E também a gente sabe que o Ministério Público atua em diversas frentes, né? Tem essa questão do controle por parte do poder público, Uhum. de atuações aí, e eu sei que em Barra do Guarita, por exemplo, aconteceu alguma coisa relacionada a esses termos. Sim. Além do crime, a parte da moralidade administrativa também tem tido muita importância na atuação do Ministério Público. Então, o Ministério Público tem sido o verdadeiro curador dos interesses da sociedade no âmbito da moralidade administrativa. Aqui, nós já ajuizamos algumas ações civis públicas de improbidade administrativa em face de alguns gestores municipais. Eu destaco uma atuação específica envolvendo ex-prefeito e ex-secretário de Barra do Guarita, em que nós conseguimos um bloqueio, que fosse determinado um bloqueio de R$360 mil em bens desses réus para cobrir a reparação ao erário e também eventual multa aplicada pelo Poder Judiciário. O caso, embora não tenha sido muito noticiado na época, foi de gravidade muito expressiva, porque ao fim da gestão desse prefeito e desse secretário, notou-se que faltavam no acervo municipal diversos bens, alguns dos quais tinham sido adquiridos muito recentemente. E, diante da constatação de que faltavam esses bens e que o sucessor ia assumir, tendo que dar conta desses bens, o então prefeito optou por validar esse sumiço, encaminhando um projeto de lei para a Câmara, dizendo que esses bens, na verdade, eram inservíveis, não serviam para mais nada. Mesmo aqueles recentemente adquiridos. Nós tínhamos computadores, ares condicionados, equipamentos novos, assim. Alguns mais antigos, mas alguns muito novos, que não tinha como se justificar pela inservibilidade. Eram bens servíveis, sim. Estavam sumidos, desaparecidos, e, na verdade, incumbia ao então gestor promover a responsabilidade daqueles que foram, de fato, causadores desse sumiço. Em vez disso, ele optou por tentar validar o sumiço para se ver livre de eventual responsabilidade. E, sendo noticiado disso, o senhor tomou as medidas necessárias. Esse bloqueio, eu não entendo muito a linguagem jurídica, Sim. doutor. O senhor me perdoe se eu falar bobagem aqui. Ou por favor, me corrija. Mas, liminarmente, se dá para se dizer, esse bloqueio, é isso? Esse bloqueio ele é um bloqueio determinado liminarmente, ou seja, no começo do processo de improbidade administrativa. E ele serve justamente para assegurar que, diante de uma condenação, haja recursos suficientes para que essa condenação seja cumprida. Não basta que o juiz, ao fim do processo, diga, não, o gestor deve pagar R$360 mil se, ao longo da tramitação do processo, ele se desfez de todo o patrimônio. Bom, mas aí então significa que esses 360 mil bloqueados, eles vão ter que ficar até o final do processo. Até o final do processo, salvo se algum recurso for provido por instâncias superiores. Só quero deixar claro aqui o seguinte, houve a determinação de bloqueio de R$360 mil nesse caso específico. Isso não quer dizer que foram achados bens, patrimônio, em patamar suficiente para cobrir toda a determinação de bloqueio. O que os gestores tiverem que chegue até 360 mil será bloqueado. Não é uma garantia de que a sociedade terá cautelado todo esse valor. Então, pode ser que, infelizmente, ao fim do processo, dado o decurso do tempo, dadas até mesmo eventuais condutas destinadas a frustrar a execução, o Ministério Público se veja sem meios para garantir a reparação ao erário. Não cabe prisão? A parte criminal é outra que nós estamos vendo nesse caso específico. A improbidade administrativa ela é um conceito mais amplo, né? Ela não é criminal, a improbidade administrativa não é um crime, ela é um fenômeno cível, que visa justamente a reparação do prejuízo causado ao erário público e a aplicação de sanções não criminais. Sanções estas como a perda do cargo, até mesmo a suspensão dos direitos políticos e, no âmbito do direito eleitoral, uma eventual inelegibilidade. Criminalmente, nós já estamos estudando se esse tipo de conduta pode se enquadrar em alguma das figuras do Código Penal ou outras leis esparsas. Esse processo refere-se a condutas ocorridas, salvo engano,
em 2016. 2016. Ele começou com uma investigação ainda em 2017. A investigação seguiu até agora e depois que conseguimos coletar provas suficientes, ajuizamos a ação civil pública. Pois é, doutor. Quero mais uma vez agradecer ao senhor por estar aqui, nos trazendo todas essas informações. Quero dizer para o senhor que o site Portela Online está sempre à disposição.